Bom dia a todos. Alan, Fernanda. Carol. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo e vocês? Tudo ótimo. Estão ouvindo bem? Tá bom o som? Está funcionando bem. Ótimo. Vamos dar início, então? Vamos lá. Para sermos pontualmente brasileiros. Eu sou uma brasileira pontual. Ótimo, adoro. Bom, eu queria agradecer demais a oportunidade da gente fazer esse seminário que tem sido pensado há bastante tempo. Como vocês já devem saber, meu nome é Carolina Saldanha Ures, eu sou presidente da Bridgem São Paulo e represento a Bridgem na missão de fazer ser uma referência na comunidade empresarial Reino Unido e Brasil, propiciando um fórum para incrementar o comércio internacional, bilateral, investimentos, serviços e relacionamentos. Nós temos presença em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais, e a nossa função prioritária é conectar executivos de alto poder de decisão no Brasil e no Reino Unido. Com alto poder de decisão é importante estressar, porque realmente os negócios da Câmara têm propiciado conclusões de operações importantes. Dentro da Câmara, nós temos diversos grupos de discussão e comitês temáticos, e essas diversas frentes, bem como os nossos eventos, estão todos divulgados no nosso site. O nosso site foi revisto inteiramente, acho que vale a pena vocês olharem. E lá também nós mantemos o link para, após o seminário, quem tiver que perder algum pedaço, pode rever a gravação no YouTube. Tá? Queria agradecer muito aos nossos mantenedores, as marcas estavam aparecendo no site, no slide de abertura do nosso seminário. Queria agradecer ao Alan, que é o presidente do Comitê de Economia e Finanças, sobrevivente aí do Covid, uma hora ele conta para vocês, e a nossa ilustre convidada, por quem eu tenho imensa admiração, a doutora Fernanda, diretora de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos, do Banco Central, e vou passar a palavra para o Alan fazer a abertura do seminário. Bom evento para todos. Obrigado, Carol. Obrigado, pessoal. Fazer aí uma rápida introdução. Meu nome é Alan, eu sou o presidente de Economia e Finanças da Câmara Britânica. Também faço aí diversas assessorias para clientes, pessoas físicas e jurídicas e investimentos. Queria agradecer aí a presença dos nossos mantenedores da Bridgem, cujas marcas ficaram amplamente divulgadas aí nos slides da abertura deste webinar. Queria agradecer aí a nossa ilustre convidada Fernanda Neck, diretora de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos. Fazendo uma apresentação ainda sobre a Fernanda. Fernanda possui graduação e mestrado em Economia pela PUC Rio de Janeiro, além de mestrado e doutorado em Economia pela Princeton University. Em sua trajetória, ocupou posições de destaques em renomadas instituições, como o Federal Reserve Bank of São Francisco, além de ter sido docente na University of California, Berkeley, e da PUC Rio de Janeiro. Possui diversas publicações acadêmicas, textos para discussões e outras publicações e artigos. É atualmente a diretora de Assuntos Internacionais e Gestão de Riscos Corporativos do Banco Central do Brasil. Vou fazer uma rápida explicação também sobre a dinâmica do webinar, né? O webinar ele tem como tema central overview do cenário econômico e as atuais implicações da Covid-19 na economia brasileira, né? E a senhora Fernanda terá aí cerca de 30 minutos para fazer as suas abordagens e depois nós iremos abrir para uma breve sessão de perguntas e respostas exclusivas aos associados da Câmara. Eu peço a gentileza que os associados da Câmara façam as perguntas e respostas através da plataforma Q&A aí do Zoom, né? Visto que via YouTube a gente não consegue fazer a moderação.
eu também peço a gentileza que, ao fazerem perguntas, mencionem o nome da empresa, né, e também o seu próprio nome, antes daí para a gente poder fazer uma curadoria das perguntas e passar para a Fernanda, né? Então, visto que a gente tem uma restrição de tempo em função aí da live, né? Obviamente nem todas as perguntas serão respondidas. Mas é isso. Gostaria de agradecer novamente aí a Fernanda por ter aceitado o nosso convite, né? Eu sei que a Fernanda vai fazer uma rápida apresentação, então eu agradeço, Fernanda, por você ter aceitado para a gente começar a nossa live. Ótimo. Obrigada, Alan e Carolina, pela introdução e obrigada pelo convite e obrigada a todos por estarem aqui participando dessa live. Eu vou começar fazendo, então, uma apresentação sobre o cenário econômico e os desafios do país mais para frente e depois eu fico à disposição para responder perguntas. Então, deixa eu começar a compartilhar os slides. Ok, vocês estão conseguindo ver? Está conseguindo ver, está perfeito, Fernanda. Está ótimo. Bom, então, em termos de roteiro da apresentação, o que eu pretendo fazer aqui é não me estender muito, tem uma quantidade de gráficos bastante grande, então, basicamente, eles vão servir de background, que vocês podem dar uma olhada depois, já está tudo disponível na página do BC. Mas aqui o que eu vou fazer é começar minha apresentação dividindo basicamente em 3 blocos. Eu vou primeiro falar muito rapidamente sobre o que era o Brasil antes da chegada da pandemia, né, na chegada da pandemia no mundo. Depois eu vou falar um pouquinho de cenário externo e onde que as economias estão nessa grande crise que a gente está passando, e depois eu vou terminar focando bem mais no cenário doméstico, mostrando o que está acontecendo com os indicadores econômicos, e depois finalizando falando de política monetária. Bom, Brasil antes da pandemia. Esse é meu slide sobre esse assunto. A gente estava passando por uma recuperação gradual do que tinha sido uma das maiores crises que o país tinha passado, né? A gente estava vendo essa recuperação gradual acontecendo e melhora em indicadores de produção e emprego em basicamente todos os setores. Além disso, em termos de fundamentos da economia, o Brasil passava por esse processo de recuperação com uma situação internacional bastante confortável, né, com um grande colchão de proteção contra choques, um nível de reservas substancial, e apesar do déficit em conta corrente, com um nível de investimento direto que mais do que financia esse déficit. Então, esse pedaço do grande colchão externo e da posição favorável externa, ela continua sendo verdade. Além disso, acho que um dos fatores mais importantes que a gente estava vivendo até o processo, até a chegada dessa crise atual, era uma implementação de uma agenda de reformas bastante significativa, né? Então, assim, nesse meu slide, eu tento resumir bem brevemente algumas das reformas que foram implementadas, que são bastante importantes e foram bem precificadas no mercado, né? A gente teve a passagem do teto de gastos, a reforma da Previdência, uma reforma trabalhista, um processo de privatização e desinvestimento e outras reformas menores, mas que melhoraram bastante o ambiente de negócios, né? O cadastro positivo, a lei de liberdade econômica, uma adequação do país aos códigos da OCDE. Então, assim, tinham vários... a agenda de reforma é bastante extensa, ela estava sendo bem encaminhada, e essa agenda de reforma estava tendo impacto na curva de juros do Brasil. A gente viu, ao longo desse processo de reformas, uma redução nos juros longo do país, e esse último gráficozinho na direita abaixo mostra isso, né? Ao longo, desde 2016, 2017, o Banco Central vinha atuando, trazendo a inflação de volta para a meta e gradativamente abaixando a taxa de juros. E esse movimento na ponta curta estava se refletindo bem no lado mais longo da curva.
esse movimento no lado longo da curva tem a ver exatamente com essa melhora dos fundamentos que a gente estava vendo o país passar ao longo desses anos. Bom, e aí nós tivemos a chegada de um novo choque. Na verdade, acho que a gente está passando por um conjunto de choques em que a gente tem, no momento inicial um choque na saúde, que vem acompanhado com um choque de oferta e um choque de demanda também. Então, agora, nos meus próximos slides, o que eu vou fazer é mostrar um pouquinho do que tem acontecido no setor externo e depois no cenário externo e depois entrar numa análise mais focada em Brasil. Bom, esse primeiro slide aqui está nos mostrando o seguinte, que a gente viu a curva de contaminação acontecendo ao redor do mundo, isso é verdade, todos os países estão sendo atingidos de uma forma ou outra. Em todos esses gráficos eu adicionei essa linha verde para o Brasil para mostrar que o Brasil começou o processo, né, dessa contaminação mais tarde que os países da Europa, Estados Unidos e Japão, e tem acompanhado basicamente o movimento que a gente está vendo na América Latina no momento. Então, os países emergentes e países da América Latina começaram esse processo da contaminação de forma mais tardia. O que a gente viu de resposta dos outros bancos centrais ao redor do mundo? O que a gente viu foi uma resposta bastante grande e tempestiva de diversos bancos centrais. Isso é verdade para o Fed, para o ECB. A gente também viu isso no Bank of England, no Banco Central da Inglaterra e no Banco Central do Japão. E esse slide e o próximo mostram um pouquinho dos programas que eles fizeram. Aqui eu acho que é legal pensar, olhar um pouco esses programas que os bancos centrais dos países envolvidos implementaram e pensar um pouco em dois aspectos. O primeiro é que a atuação deles foi muito grande e rápida. O anúncio de programas foi bastante significativo e rápido. A implementação desses programas foi bem mais gradual. Parte disso é porque a gente está vivendo um mundo que é completamente novo. Grande parte dos programas nunca tinham sido feitos antes. Então, de fato, leva um tempo maior para implementar. Mas uma das lições que a gente teve da crise de 2008 foi que a atuação do Banco Central precisa ser rápida, tempestiva e significativa. E o que a gente viu os bancos centrais desenvolvidos e também dos países emergentes fazendo foi exatamente isso. Então, de certa forma, apesar da crise que a gente está passando ser bem diferente do que a gente passou em 2008, para todos os países do mundo, teve um grau de aprendizado aí bastante significativo que foi implementado no contexto da crise do Covid-19. Então, a gente está passando por uma implementação gradual dos programas de liquidez e crédito, sendo implementados pelos bancos centrais dos países envolvidos. Aqui esse slide mostra o potencial dos programas e a parte que já foi executada, agora para o Bank of England e para o Banco do Japão. E esse slide é bem interessante porque mostra um resuminho do que os bancos centrais de países emergentes têm feito. E o que a gente viu foi que o foco da atuação desses bancos centrais, assim como dos bancos centrais dos países envolvidos nesse primeiro momento, foi em políticas de liquidez. A gente está vendo uma evolução da crise e também digamos que uma mudança do foco de liquidez para políticas mais de crédito direcionado, e eu vou voltar nisso lá na frente quando a gente estiver falando especificamente do Brasil, mas certamente no primeiro momento o trabalho dos bancos centrais foi garantir que a liquidez nos mercados tivesse adequada para garantir o bom funcionamento dos mercados financeiros. A última coisa que a gente gostaria de ter agora é uma crise adicional que saísse além da crise da saúde, choque de oferta, choque de demanda e uma crise no sistema financeiro. Então, essa primeira atuação provendo liquidez e garantindo o bom funcionamento dos mercados foi essencial
e grande parte da atuação veio com o aprendizado que a gente teve lá em 2008. Bom, em termos de dados, e o que a gente viu com as economias dos países desenvolvidos até agora foi que nós tivemos uma grande contração econômica, mas estamos começando a ver também alguns sinais já de recuperação. Como eu disse, os países desenvolvidos entraram no processo dessa crise antes dos países emergentes. Então, nas estatísticas desses países, a gente já consegue ver tanto um efeito bem maior da crise e da pandemia, como também os primeiros sinais de recuperação. A gente viu uma queda expressiva no produto, no PIB dessas economias, já está vendo alguns sinais de recuperação para algumas delas, também viu um crescimento expressivo no desemprego, sobretudo nos Estados Unidos, que tem características de mercado de trabalho bem diferentes do mercado europeu, mas a gente também já está vendo uns sinais de recuperação vindo dos PMIs desses países e também nas vendas de varejo já se recuperando em algumas dessas economias. Então, acho que esse é um fator positivo que a gente está observando nas últimas coletas de dados, nos dados mais recentes. Uma outra coisa que a gente está observando agora é que um dos desafios desses momentos de crise é que a gente quer ter informação o mais rápido possível, informação tempestiva. Isso é uma dificuldade porque os dados são coletados na frequência que eles são coletados e não necessariamente a gente tem informação na semana sobre o estado da economia. Então, a gente tem nos bancos centrais e no mercado também acompanhado uns dados alternativos que podem sinalizar de forma boa o estado da economia a cada semana, por exemplo. Então, um dos dados que todo mundo tem olhado são os índices de mobilidade que têm vindo do Google ou da Apple, e esses índices são bastante interessantes. Então, esse gráfico da esquerda aqui está mostrando o número de pessoas, basicamente a proporção de pessoas, o que tem acontecido com o número de pessoas que estão em casa, né? E o que a gente tem visto é que esse número, com as medidas de isolamento social, aumentou bastante. Isso é verdade para todos os países do mundo. E, ao longo das últimas semanas, essa mobilidade das pessoas tem crescido, né? Essa quantidade de gente em casa tem diminuído, a mobilidade tem aumentado. No gráfico da direita, dá para ver que tem uma correlação bastante forte entre mobilidade e a produção da economia, e o PIB. Então, isso é um sinalizador, dado que essa mobilidade tem gradativamente aumentado, a gente tende é um sinalizador de que isso vai impactar as economias também de forma mais gradual, mas tem impactado de forma positiva. Então, esse gráfico acho que complementa um pouco da evidência que a gente viu no anterior, olhando dados de varejo e de produção industrial. Bom, então acho que isso é um resumo super rápido do que a gente está vendo de cenário externo. Agora vamos passar então para cenário doméstico. Bom, o primeiro é que a contaminação e a pandemia têm afetado o país inteiro. A contaminação é disseminada, mas bastante desigual, com algumas áreas sendo mais afetadas do que outras. Mas é verdade que o país todo está passando por esse processo. O que certamente também é verdade para as outras economias também. Lá eu foquei em países, mas essa disseminação desigual, mas em todo o país é verdade para todas as economias do mundo, basicamente. Como eu disse antes, a pandemia chegou no Brasil, o choque da saúde chegou no Brasil e nos países emergentes um pouco depois do que na Europa e nos Estados Unidos. Os mercados, entretanto, reagem de forma muito mais tempestiva. Então, assim, não precisou chegar a pandemia de fato no Brasil para os mercados serem afetados. Então, o que a gente viu ao longo de março e abril foi a construção de um cenário bastante desafiador para emergentes, né? A gente viu esse gráfico da esquerda está mostrando apetite ao risco,
e a gente viu que o apetite ao risco diminuiu significativamente, tanto para países desenvolvidos como para emergentes, mas, sobretudo, para países emergentes, que é essa linha vermelha aqui no gráfico da esquerda. E esse apetite ao risco não retornou aos níveis que a gente tinha antes da pandemia. Então, o cenário para países emergentes continua bastante desafiador. Um outro fator que é importante também olhar é que o fluxo de capitais, de saída de capitais de países emergentes, foi o maior que a gente já experimentou, basicamente, em toda a história, quando a gente compara com a saída de capitais que a gente percebeu, que experimentou ou passou a pôr nas crises anteriores. Né? Então, assim, a gente vê que essa linha vermelha no gráfico da direita vai muito lá embaixo. Isso é uma saída de capital enorme de países emergentes, e o Brasil não é diferente. Passou exatamente por esse processo de grande saída de capitais com a chegada da crise do Covid no mundo. Essa saída de capital e essa falta de apetite ao risco teve um impacto significativo nos preços dos ativos financeiros. A gente viu quedas expressivas nas bolsas de valores, além de depreciações expressivas nas moedas, sobretudo de países emergentes. E aqui esse gráfico está mostrando como que os países emergentes foram impactados ao longo desse período, sobretudo focando em março, abril, e a gente já vê uma melhora a partir de maio, a partir do final de abril, maio. Bom, o Banco Central do Brasil atuou de forma bem forte e tempestiva. Então, isso aqui eu volto àquele ponto que eu tinha feito antes, que a gente aprendeu bastante com a crise de 2008 ao redor do mundo. Então, a gente sabia já que, em um momento de crise como esse, a atuação tinha que ser bem forte e tempestiva. Então, o foco do Banco Central, bem lá no início da crise, aliás, antes mesmo da crise da saúde, na saúde se estabelecer no país, a gente teve uma percepção de que nós íamos ser atingidos. No momento inicial, falava-se muito sobre problemas nas cadeias de produção, mas a nossa observação foi que, certamente, as medidas de distanciamento social trariam um desafio bastante grande, sobretudo no setor de serviços, que é grande parte da economia brasileira. Então, a nossa atuação inicialmente focou basicamente em prover liquidez e garantir e tentar garantir o máximo possível o bom funcionamento dos mercados financeiros e o mercado de crédito. Então, nós tivemos até agora 2 levas de anúncios, de medidas para enfrentamento da crise do Covid-19. A primeira leva de medidas focou basicamente em liberação de liquidez e também liberação de capital. Nessa segunda leva, que a gente anunciou mais recentemente, a gente passa por uma segunda fase em que a gente está focando bem mais em direcionamento de crédito, dado que as condições no mercado financeiro melhoraram em relação ao que a gente viu lá em março e abril. E aí eu vou entrar um pouco nessa parte de crédito nos meus próximos slides. Mas, então, só recapitulando, o nosso foco das medidas inicialmente foi liquidez e liberação de capital, e agora o que a gente tem focado é tentar direcionar essa liquidez para o mercado de crédito, focando principalmente em pequenas e médias empresas. Essa tabela que tem aqui nesse slide faz um resumo das medidas que a gente adotou, que a gente já anunciou. Essas em negrito são as novas, que tendem a ser mais direcionadas a pequenas e médias empresas e ao mercado de crédito. E a gente tem um site que faz uma atualização basicamente semanal ou diária, dependendo do que foi feito ou anunciado, descrevendo e explicando cada uma dessas medidas. Então, acho que eu botei a referência aqui, que eu acho que é bem legal de dar uma olhada. Eu não vou entrar em medidas específicas aqui, porque a gente tem um limite de tempo, mas eu fico à disposição para responder perguntas mais lá para o final. Esse gráfico aqui constrói um análogo do que eu fiz para as economias desenvolvidas,
mostrando o tamanho das medidas que a gente anunciou e a implementação. E o que a gente vê aqui é que, apesar de tudo que o Banco Central do Brasil ter feito até agora, ter sido 100% novidade, basicamente, a nossa implementação tem sido bastante rápida, sobretudo quando se compara com os demais países. Então, acho que o esforço aqui foi de ter medidas que sejam significativas e impactem o mercado de forma bastante expressiva, e um esforço bastante grande de atuar nessa implementação bastante rápida. Né? Lembrando que muitas das coisas que a gente dessas medidas que a gente está trabalhando agora são completamente novas. Os países emergentes não passaram por esse tipo de situação na crise em 2008, que foi muito mais focada nos países desenvolvidos. Bom, então agora acho que a gente pode tentar dar uma olhadinha no que tem acontecido com as variáveis econômicas, um pouco de estatísticas para o Brasil. A primeira delas é essa tabela que compara o que tem acontecido no mercado de crédito no Brasil e em alguns países selecionados do mundo. Então, acho que uma das discussões que a gente tem frequentemente nos fóruns internacionais é sobre a dificuldade que os países têm passado de ver o crédito fluindo e chegando na ponta. Então, assim, os bancos têm atuado em provisão de liquidez e tentando trabalhar para o bom funcionamento do mercado de crédito, mas, obviamente, que é um desafio ver essa transmissão das políticas no mercado de crédito. Então, essa tabela aqui mostra um pouco o que tem acontecido com o mercado de crédito no Brasil e nos demais países. O que a gente vê é que a atuação do mercado de crédito tem sido bastante expressiva. Né? A gente viu um crescimento na concessão de crédito em relação a 2019 e muito desse crescimento aconteceu a partir da semana 11 do ano, que é linkado com o anúncio das medidas que o Banco Central do Brasil implementou. Então, a gente vê que, na verdade, a concessão de crédito aumentou, inclusive, mais no Brasil do que em outros países do mundo, que também estão atuando nesse mercado, medidas de combate à pandemia e tentando aumentar a liquidez e o crédito. Esse gráfico aqui foca explicitamente no Brasil e mostra o que tem acontecido com o crédito para pessoas físicas e jurídicas em 2020 em relação a 2019. E o que a gente vê é que, em relação a 2019, houve um aumento na concessão de crédito ao longo do ano. Então, acho que a primeira coisa para se observar aqui é que, sim, o mercado de crédito tem funcionado em 2020, em aumentado a concessão de crédito em 2020 em relação a 2019. Mas, se você observar ali a ponta, os últimos dados desse gráfico já mostram que tem um arrefecimento nesse aumento de 2020 em relação a 2019. Então, isso é um dos motivos que está por trás do nosso segundo conjunto de medidas, tentando direcionar e mobilizar mais as nossas medidas em direcionamento para crédito. Então, aqui acho que é importante, acho que tem um outro ponto que é importante ressaltar, é que tem-se a percepção, a gente escuta bastante que o crédito não está fluindo, ou que não está chegando na ponta. Acho que esses gráficos aqui, a tabela anterior, nos mostram que sim, o mercado de crédito está funcionando, tem novas concessões de crédito que são maiores que o que a gente viu em 2019, mas acho que, sem dúvida nenhuma, a demanda por crédito aumentou bastante, e mais do que a concessão. Então, a percepção geral que a gente tem é que o mercado de crédito pode não estar funcionando, mas isso não é verdade. Acho que a gente está vendo o mercado funcionando, mas o aumento da demanda foi mais expressivo do que a oferta tem sido capaz de acompanhar. Então, assim, uma das coisas que a gente observou nesses gráficos que foi bastante importante foi que na ponta ali a gente está vendo um arrefecimento da concessão de crédito de 2020 em relação a 2019. Um outro fator pode ser observado nesse gráfico aqui, em que a gente vê que o crescimento do crédito ao longo de 2019 foi basicamente impulsionado por pequenas e médias empresas,
Enquanto que em 2020, com a chegada da pandemia, a gente viu que essa expansão de crédito que eu estava mencionando anteriormente esteve bastante focada nas empresas grandes. Então, esse foi o segundo ponto que nos levou ao conjunto de medidas adicionais que a gente anunciou recentemente, tentando focar mais no direcionamento de crédito para pequenas e médias empresas e tentar equacionar essa desigualdade que a gente está vendo aqui nesse gráfico. Bom, agora a gente pode olhar um pouquinho o que está acontecendo com as demais variáveis, né? Agora eu mostrei um pedaço do mercado de crédito e vou entrar agora um pouco nas demais variáveis. Primeiro, acho que os dados de março e abril nos mostraram uma queda acentuada na atividade econômica, né? A gente viu queda nos serviços, no varejo, vimos quedas em gastos também, de forma generalizada. Então, acho que março e abril nos mostraram uma queda bastante expressiva na atividade econômica no geral. Aqui, a gente começa a entrar um pouquinho nos últimos dados que foram que saíram recentemente, que já mostram o que aconteceu em maio. E o que a gente tem visto em maio é que há uma certa melhora nos indicadores em relação ao que a gente viu em abril. Aqui, obviamente, que o nível continua bastante baixo, né? A gente vê assim, a produção industrial, por exemplo, que é essa linha azul à esquerda, está bem no nível bastante baixo, mas a gente vê uma melhora na estatística em maio em relação a abril. Isso é verdade também no PMI e a gente vê também uma melhora na incerteza. Os indicadores de confiança também têm mostrado essa melhora nos dados de maio e junho. Então, assim, a gente vê alguns sinais aqui de recuperação nos indicadores de confiança e também em alguns dos indicadores de gastos. Então, aqui a gente está vendo gastos em diversos setores da economia e a gente vê que alguns estão muito impactados ainda e com muito pouco sinal de recuperação. Isso pode ser visto claramente no setor hoteleiro, na área de restaurantes, mas a gente já vê que em alguns outros setores a gente tem um aumento bastante expressivo nos gastos acontecendo nas últimas semanas. Bom, aí agora eu passo para a parte final da minha apresentação, em que eu discuto um pouquinho o que foi a nossa discussão na última reunião do Copom e quais são os ingredientes que entram na decisão de política monetária. Bom, acho que a primeira coisa a se ter em mente, em todos os slides que eu vou mostrar até o finalzinho da apresentação, é que a gente está com um horizonte de grandes incertezas. A gente tem diversas fontes de incerteza, mas eu vou citar aqui algumas delas. Nós não sabemos ainda o quanto que a gente vai ter de perda de capital e pessoas, né? A pandemia ainda está se desenvolvendo no Brasil, a gente já viu que a curva ainda continua ascendente em termos de novas contaminações. Então, ainda estamos num processo, o primeiro choque não se exauriu ainda, a gente ainda está dentro do choque de saúde, e isso pode gerar e vai gerar perdas tanto de pessoas como de possível destruição de capital, e a gente ainda está vendo isso desenrolar. A gente está vendo uma movimentação de redução nas restrições de movimentação, tanto em outros países quanto no Brasil. A gente não sabe como vai ser esse processo. A gente aprende, na verdade, bastante, dado que a contaminação no Brasil foi mais tardia e também nos países emergentes, a gente aprende bastante vendo o que está acontecendo ao redor do mundo, mas mesmo olhando para países envolvidos, ainda tem uma incerteza bastante grande de como vai ser a reversão das restrições e os efeitos dessas reversões ao redor do mundo e também os efeitos que a gente vai ter na economia brasileira e nas outras economias. Então, a gente não sabe muito sobre o período de restrição e nem na velocidade de reversão dessas restrições. Como a gente não sabe sobre a velocidade de reversão, a gente também não sabe tem uma incerteza bastante grande sobre a recuperação da economia.
né? Então, assim, a gente vai ver uma melhora na economia, a gente está vendo já essas melhoras nos indicadores, mas como isso vai proceder daqui para frente, acho que tem uma incerteza bastante grande. A outra fonte de incerteza vem sobre a duração das medidas fiscais que têm sido implementadas em diversos países. Isso é especialmente importante para países que têm um espaço fiscal mais delimitado, como o nosso. E eu vou voltar a esse ponto mais lá na frente, antes de terminar a minha apresentação, e falar um pouco mais sobre o que essa incerteza fiscal traz para um país como o Brasil. Bom, aqui é só um slide mostrando um pouquinho do que tem acontecido nas projeções para as economias. E o que a gente vê é que esse ambiente de incerteza que a gente está vivendo se reflete exatamente nas projeções para qualquer horizonte que a gente tenha mais para frente, né? Assim, o intervalo de projeções cresceu bastante para 2020, para 2021 e para 2022. Então, acho que isso é um ponto relevante para se levantar. As projeções têm tido um intervalo bastante grande, refletindo o ambiente de incerteza que a gente está vivendo. Então, assim, é muito difícil você pensar em projeções para países específicos, por exemplo, para o Brasil, porque você também tem uma incerteza bastante grande em relação às outras economias e o mundo globalizado. Os crescimentos dos países, obviamente, impactam uns aos outros. Então, acho que isso tem uma camada de incerteza bastante grande aqui nessas projeções. O que a gente tem visto, focando um pouco mais nas projeções do mercado doméstico, é uma queda bastante expressiva nas projeções de expectativa de crescimento para 2020 e alguma incerteza em relação à velocidade de recuperação. Esse gráfico da direita mostra a distribuição das expectativas de crescimento para o PIB em 2020, 2021 e mais para frente. O que a gente vê é que tem uma dispersão nessas projeções bastante grande. O reflexo dessa incerteza, desse ambiente de incerteza que a gente está vivendo, acontece tanto nas projeções para PIB, como nas projeções de inflação. Então, o que a gente está vendo nesse slide aqui é um conjunto de gráficos mostrando o que a gente está experimentando, passando por quedas expressivas nas leituras de inflação e também quedas nas projeções de inflação para 2020 e 2021. Mais uma vez, a gente vê que tem um ambiente de incerteza bastante grande aí, as expectativas de mercado têm uma dispersão bem significativa, mas tanto para esse ano quanto para os anos seguintes. Então, a gente está vendo uma queda tanto nas leituras quanto nas expectativas de inflação. Aqui é o slide em que eu retorno a esse ponto fiscal, né? Então, a gente viu que tem um ambiente de bastante incerteza. Essa incerteza se reflete nas projeções do PIB e também se reflete nas projeções de inflação. E o que a gente tem aqui é um slide que evidencia um pouco os limites que nós temos, tanto para a política fiscal quanto monetária, sobretudo em países emergentes. Esses gráficos aqui mostram o que aconteceu com as taxas básicas nas economias, em algumas economias emergentes, o Brasil, inclusive, em verdinho aí. E o que a gente vê aqui, todos os países estão experimentando taxas básicas em mínimas históricas. Os prêmios de risco têm se elevado bastante. E nos gráficos da direita, o que a gente vê é que há uma relação entre esses prêmios de risco e o nível de endividamento dos países na entrada da crise. Então, assim, alguns países emergentes começaram o enfrentamento da crise numa posição fiscal muito mais confortável do que o Brasil, por exemplo. Então, a gente vê que Chile e Peru começaram o enfrentamento na crise com uma posição de dívida muito mais baixa que outros países. E o gráfico da direita lá embaixo mostra que essa posição inicial está muito relacionada com os juros mais longos e também com os prêmios de risco que os países têm enfrentado. Então, assim, a posição inicial do país fiscal é bastante importante e evidencia um pouco alguns dos limites
de atuação, tanto de política fiscal quanto de política monetária no enfrentamento da crise. Agora, passando para meus 2 últimos slides, em que eu falo mais explicitamente sobre o nosso processo decisório na última reunião do Copom. Aqui, então, acho que a atuação do Banco Central tem sido bastante semelhante com toda a história, né? A gente, no processo de avaliação, não tem nenhuma relação mecânica entre projeções e o processo decisório, mas olha um balanço de riscos para as projeções de inflação prospectiva. Então, a gente enxergou que tem riscos em ambas as direções, né? Os riscos de inflação mais baixista ou altista no cenário relevante para a política monetária. O nível de ociosidade pode continuar elevado e tender a adicionar aos riscos baixistas, e a pandemia pode ser prolongada com aumento de incertezas e alguma poupança precaucional, atrasando a retomada de consumo. Do lado dos riscos altistas, a gente conversou bastante, explicitou na nossa comunicação sobre os riscos vindo da situação fiscal fragilizada do país, a frustração em relação à continuidade das reformas. Lembra que no meu primeiro slide lá eu foquei bastante na importância que as reformas tiveram nesse processo de recuperação da economia nos últimos anos, e a gente tem também listado no nosso balanço de riscos os efeitos dos programas que estão em andamento no momento, né? Tem um programa bastante expressivo de recomposição da renda e programas de estímulo ao crédito também. Então, dado esse balanço de riscos, a decisão do Copom na última reunião foi de adicionar estímulo à economia. Nós baixamos a Selic para o seu menor nível histórico e achamos que esse estímulo adicional é compatível com a resposta da política monetária ao combate à pandemia do Covid-19. Então, esse era meu último slide. Aqui tem um pouco da mensagem que a gente teve na última ata do Copom, e fico à disposição para responder perguntas. Obrigada. Eu vou parar de compartilhar os slides aqui. Bom, queria agradecer a apresentação da Fernanda, que foi extremamente explanativa para todos nós, né? Particularmente, eu realmente gosto muito da equipe econômica que consta hoje no Brasil, Roberto Campos, Paulo Guedes e todos os diretores aí do Banco Central são figuras excelentes, com uma capacidade técnica, uma capacidade aí de poder entender o nosso problema, e eu acredito que a gente está e depende muito de vocês aí nessas questões de orientação para o futuro. E queria até agradecer o trabalho de vocês. Agora, continuando, a gente vai ter uma curadoria, né? Eu vou fazer algumas perguntas, tá? Mas eu queria começar eu fiz algumas rápidas anotações, né? Até para começar aí algumas perguntas. A primeira é a questão da mobilidade aumentando, né? Então, logo nos primeiros 15 minutos de apresentação, 10 minutos, a gente vê a questão da mobilidade aumentando, e se isso e o quão isso é benéfico ou eventualmente até maléfico, porque a gente não sabe ainda a extensão disso. E caso comece a diminuir, tem um aumento de pico de mobilidade, depois e aí o Covid ele avança e diminui essa mobilidade, obviamente talvez a gente tenha um reflexo no PIB, na economia, e se vocês projetam algo para frente sobre isso, né? Eu acho que essa é a primeira pergunta minha pessoal, para depois até eu fazer perguntas do público em geral. Desculpa, eu desliguei o microfone aqui para não dar interferência. Bom, acho que, assim,
como economista, o que a gente observa é que o aumento da mobilidade tem impacto na economia. A questão o momento ideal para se aumentar essa mobilidade ou não, acho que é uma questão mais para médicos e autoridades da saúde. Então, fica difícil para a gente ter uma opinião com algum embasamento científico, que eu acho que é o relevante. Acho que, sem dúvida nenhuma, o que a gente está observando nos outros países é que tem havido um processo de reabertura. Acho que, dado que a gente escuta sobre a contaminação, a capacidade de contaminação da Covid-19, acho que é inevitável que você vá ver essa reabertura venha com algum aumento de contaminação. E acho que a variável mais importante de se observar é o que tem acontecido não só na contaminação, mas no uso dos recursos hospitalares, né? Então, assim, o que se tentou evitar bastante com as medidas de distanciamento social foi não colapsar o sistema de saúde. E eu imagino que os países, nessas decisões de reabrir a economia, estejam olhando exatamente esse balanço de aumento de contaminação e o uso dos recursos de saúde. O que a gente vê como economista é que, de fato, assim, a saída, o aumento na mobilidade tem trazido impactos nos gastos, no uso de serviços e tem impactos positivos para a economia. Mas acho que, de fato, esse é um risco de ter-se que reverter parte desse aumento de mobilidade é possível, né? Assim, de novo, a gente está vivendo um momento que não vivemos antes. Então, é um processo de aprendizado tanto para o Brasil quanto para os outros países. De certa forma, porque a a curva de contaminação foi mais tardia, a gente aprende um pouco com o que está acontecendo com os outros países. E como economistas, a gente pode usar o que tem acontecido com os outros países para tentar projetar o que vai ser a experiência brasileira. Mas lembra que sempre tem que ter em mente que países desenvolvidos são bem diferentes de países emergentes, né? Assim, as condições de mercado de trabalho são diferentes. O Brasil tem uma parcela da população bastante grande que está no mercado informal. Então, essas medidas de restrição, por si só, já foram implementadas de forma diferente ou efetivadas de forma diferente. Então, acho que tem várias idiosincrasiedades que a gente está aprendendo no processo. Mas, de fato, tem um risco de reversão e a gente sabe da relação entre a mobilidade e as variáveis econômicas. Um fator que a gente viu desenvolver muito rápido nessa experiência da pandemia foi o mercado e-commerce, né? O mercado online. Né? Assim, a gente viu um crescimento, mesmo em países que já tinham uma base muito maior do que o Brasil, a gente viu um crescimento muito expressivo no uso do mercado e compras pela internet. Obviamente que isso não resolve tudo, né? Tem coisas que só dá para serem feitas pessoalmente, mas esse desenvolvimento foi bastante expressivo e interessante de se observar. Perfeito, Fernanda. Eu vou fazer algumas perguntas dos nossos associados. O primeiro é do Luiz Guilherme, presidente do Comitê Legal e Regulatório da Britiam. O Banco Central, ele afirma, o Banco Central agiu certo garantindo a liquidez, mas os bancos, em geral, restringiram as linhas de crédito para as empresas, especialmente as primeiras e médias para as pessoas físicas, com quem os juros praticados ainda são exorbitantes. Como desfazer esse nó? Acho que o que a gente viu ali nos gráficos que eu mostrei é que o crédito, na verdade, aumentou de 2020 para 2019. Eu não mostrei essa informação aqui, mas o Roberto Campos, o presidente Roberto Campos, numa apresentação recente, mostrou que tem havido também uma queda no custo do crédito sendo concedido. Acho que tem algumas coisas para se ter em mente aqui. Então, assim, primeira coisa, de novo, é que a gente está num momento bastante único. A busca por liquidez em momentos de incerteza como o que a gente viveu parte não só das empresas,
como também dos bancos e do sistema financeiro em geral. Então, o que a gente viu no primeiro momento foi uma demanda por liquidez bastante grande, tanto do sistema financeiro quanto das empresas. Então, acho que isso é importante se ter em mente. Mas, assim, apesar da gente ter visto um aumento do crédito de 2020 para 2019, os números que a gente tem visto, sobretudo os mais recentes, não são satisfatórios, dado o conjunto de medidas que a gente está implementando, e também dada a evolução que a gente está vendo nos mercados financeiros e na pandemia. Então, assim, uma das motivações para o BC atuar nesse segundo conjunto de medidas foi exatamente para tentar endereçar esse problema do crédito ter ido bem mais para as grandes empresas do que para as empresas pequenas e médias, né? Então, a gente espera que o segundo conjunto de medidas com crédito direcionado venha endereçar exatamente essa preocupação. É uma preocupação nossa do Banco Central, a gente está vendo o crédito fluindo, mas acho que dá para dar uma melhorada. E esse é o esforço que a gente tem tido. Eu queria fazer um complemento, né, que as grandes empresas elas têm muito facilmente acesso ao mercado de capitais, né? E as pequenas e médias é difícil, né, na verdade. Essa é a verdade, né? As grandes empresas conseguem emitir debêntures, conseguem rolar dívidas, conseguem fazer muita coisa, né? Mas as pequenas e médias às vezes ficam de mãos atadas, né? E eu acho que uma pergunta um pouco mais específica, talvez, para aqueles setores mais prejudicados, que a gente vê que setores da economia estão mais prejudicados, como o comércio, restaurantes em geral, você mostrou alguns slides que estão ali setores bem mais prejudicados do que outros. Existem algumas políticas específicas para esses setores? Bom, acho que a primeira coisa, você levantou, acho que um ponto interessante sobre as grandes empresas. Então, o primeiro movimento que a gente viu no mercado de crédito logo no início da crise foi exatamente das grandes empresas acessando as linhas de crédito que elas já tinham. Então, assim, claramente foi uma busca por liquidez precaucional bastante grande, né? Porque vem um ambiente de incerteza, você não sabe quanto tempo a crise vai durar, as empresas precisam de ter um nível de liquidez para se preparar para a crise, que a gente nem sabe quanto tempo demora. Então, assim, a primeira movimentação, a gente viu as grandes empresas acessando as linhas de crédito que já tinham. É verdade que essas empresas têm acesso a mercado de capitais, mas, ao mesmo tempo, nesse início da crise, sobretudo, a gente viu que os mercados financeiros ficaram bastante desestabilizados, né? Então, assim, a busca por liquidez é generalizada. Aquele gráfico que eu mostrei de apetite ao risco, por exemplo, ali mostra apetite ao risco por ativos de países desenvolvidos e emergentes, mas ele tem exatamente esse quê de busca por liquidez, né? Quando o apetite ao risco diminui muito, a contraparte é um aumento de busca por liquidez, e isso foi verdade tanto fora quanto aqui. Busca por ativos sem risco, basicamente, né? Então, assim, relacionado com a grande saída de capitais também que a gente viu. Quanto a setores específicos, acho que isso é bastante importante. Assim, tem setores que estão sendo muito mais atingidos do que outros, e as políticas que a gente tem visto vindo do governo, do lado fiscal, tem muito mais a ver com esse direcionamento para setores específicos do que a atuação do Banco Central. E isso tem a ver com o mandato e as características das medidas que têm sido implementadas tanto no lado fiscal quanto no lado da autoridade monetária. O papel do Banco Central é garantir um bom funcionamento dos mercados, e a gente tem atuado nessa direção, mas problemas de solvência em setores específicos são muito melhor endereçados pela autoridade fiscal, pela atuação do BNDES, e a gente está vendo isso acontecer aqui no Brasil e em outros países do mundo também. Fernanda, eu só queria fazer um adendo à pergunta, como você falou, a gente entrou em mercados de capitais. Como é que ficou, como é que está o endereçamento aí do Banco Central poder atuar na compra no mercado secundário, ou talvez até em títulos privados? Como é que ficou esse endereçamento? Eles têm uma posição? Então, a PEC recente deu ao Banco Central alguns instrumentos adicionais de atuação.
Um desses instrumentos é a possibilidade de comprar ativos privados, então vai exatamente no ponto do mercado de capitais que você mencionou. No nosso conjunto de medidas, naquele slide que eu tinha um tabelão, ali tem incluído o nosso anúncio sobre as nossas intenções em relação ao mercado de ativos privados. E ali a gente basicamente regulamenta, estabelece uma regulamentação desse instrumento novo que veio com a PEC. A PEC foi bastante explícita no tipo de ativo que a gente poderia atuar, e a gente veio com uma regulamentação para especificar melhor como vai ser essa atuação quando ela acontecer. Então, basicamente, o Banco Central tem a possibilidade de comprar ativos privados, focando em debentures com range de risco de crédito, né? Okay. Vocês têm um range de risco de crédito que vocês podem comprar? Sim, exatamente. Isso veio na PEC, a gente apenas regulamentou, explicitando o que é a nossa intenção com esse instrumento, quando ele for utilizado. A nossa atuação e a nossa regulamentação foi bastante, a gente usou bastante a experiência internacional para fazer isso, então, assim, um dos trabalhos que a gente fez internamente foi observar o que os outros bancos centrais, tanto desenvolvidos quanto de países emergentes, têm feito nesses mercados, e a atuação vai ser de acordo com o que a PEC estabeleceu para o Banco Central. Legal, eu vou continuar aqui as perguntas, né? Bom, a gente, Bruno, eu não sei se você fez alguma pergunta, não aparece aqui para mim, né? Aparece apenas o seu nome, da KPMG. Vou pular aqui para o Mauro Laviola, né? Que diz o seguinte: mesmo antes da Covid-19, o Bacen retirou-se do convênio de créditos recíprocos em meados de 2019. Qual a razão? Você me ouviu, Fernanda? Ouvi. Você pode, você pode me mandar assim um conjunto de perguntas, e aí eu acho que fica um pouco mais interativo, só porque a gente tem pouco tempo ainda. Tá, vou mandar, acho que um conjunto total, né? Assim, temas, basicamente. Sim, claro. O Luiz Guilherme, ele pergunta a questão, o gráfico das vendas do varejo nos Estados Unidos mostra claramente uma recuperação em V, com a chance do Brasil ter o mesmo desempenho, né? E basicamente isso. Basicamente essas duas perguntas. Tá. Bom, em termos... tem havido uma discussão bastante grande sobre como vai ser a recuperação, e tem bastante incerteza a respeito disso, né? Como eu mencionei várias vezes na minha apresentação. Desculpa, Fernando, tem uma outra pergunta aqui que agora que estava em respondidas, que é a do Bruno aqui, que alguém ela não estava nas outras, ela estava em respondidas, que ele pergunta o seguinte, agora que eu achei a pergunta dele: quanto ao nacionalismo exacerbado que tende a crescer no momento de pandemia, o quanto o nacionalismo exacerbado que tende a crescer no momento de pandemia pode atrasar a nossa retomada? Ok. Bruno, da KPMG. Tá certo. Bom, voltando à questão da velocidade de recuperação, as pessoas têm tentado, o mercado tem tentado associar a recuperação com algumas letrinhas do alfabeto. Então, tem pessoas que falam sobre recuperação em V, recuperação em W, recuperação em símbolo da Nike. Então, assim, tem um pool de possibilidades aí. Acho que a gente tem visto com as reaberturas das economias externas que tem um primeiro movimento bastante expressivo, né? Assim, a gente tem que lembrar, assim, é muito útil comparar com crises anteriores, mas tem que pensar também no que é de diferente dessa crise. A coisa mais diferente dessa crise é que a gente desligou economias artificialmente. Não é que chegamos numa crise. As economias foram desligadas e estão sendo religadas. Então, é natural que quando religa-se as economias, você tem uma recuperação, né, um rebound bastante expressivo inicialmente.
A dúvida fica sobre a continuidade dessa recuperação e quão monotônica ela vai ser ao longo do tempo. Então, a gente não sabe exatamente se o V vai continuar por completo ou se ele vai se estender por um período mais longo. Essa dúvida tem a ver também com o desenrolar da pandemia em si, que ainda está acontecendo, né? Não é que o choque inicial já foi resolvido, a gente ainda tem o choque inicial acontecendo. Então, acho que a possibilidade de ter uma recuperação em V tem a ver com o quanto que esse choque inicial vai perdurar e o que a gente vai ver mais para frente acontecer. Acho que isso liga muito bem com a segunda pergunta sobre o que atrasa ou acelera a retomada. Acho que não há dúvida de que uma maior abertura comercial e uma relação boa com demais países beneficiam os países como um todo, né? A gente está vendo, por exemplo, que as exportações têm caído, mas as exportações brasileiras têm se destacado em relação aos outros países desde o início da pandemia. Então, assim, manter um bom relacionamento e manter as portas abertas para as relações comerciais é essencial, e isso é um fator positivo para a recuperação da economia. É interessante que, recentemente, eu participei de uma reunião do Mercosul em que foi conversado exatamente isso, que a gente está tendo várias medidas de restrição, né, de fechamento de portas entre países, mas que é importante lembrar e ter em mente que essas medidas são temporárias, de combate à pandemia, e voltar ao ambiente em que e a motivação de voltar à abertura da economia e manter relações comerciais boas é essencial. Então, acho que isso faz parte da continuidade das reformas que eu mencionei lá no início da minha apresentação. Então, acho que isso é um fator bastante importante e positivo para a recuperação da economia e para o crescimento potencial do país mais para frente. Bom, Fernanda, eu queria agradecer imensamente a sua presença, né? Eu estou vendo aqui que a gente já extrapolou aí pelo menos 2 ou 3 minutinhos aí o nosso horário, mas assim, conforme eu comentei para todos anteriormente, a gente tinha um horário fechado de 1 hora e a gente vai respeitar esse horário fechado, né? Queria agradecer a todos os membros da Câmara, membros do Conselho, participantes, clientes nossos que também fiz o convite, que devem estar assistindo via YouTube. Queria agradecer imensamente a presença também da Fernanda, e também, na verdade, quero deixar aí os meus cumprimentos a toda a equipe do Ministério da Economia, do Banco Central, Roberto Campos, Paulo Guedes, e os diretores do Banco Central, que estão fazendo aí um trabalho fantástico aí junto à nossa economia. Queria deixar os meus agradecimentos a todos, né? E, bom, estamos aí para qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo. Obrigado, Fernanda. Obrigada. Muito obrigado pela palestra. Obrigada, Alain. Obrigada, Carolina, mais uma vez pelo convite. Espero que eu tenha respondido as perguntas e ajudado a entender um pouco mais da conjuntura que a gente está vivendo. E agradeço as perguntas também. Enfim, muito obrigada. Obrigado, pessoal. Eu vou encerrar aqui a live. Obrigado, Fernanda. Tchau, tchau. Obrigada, Fernanda. Excelente palestra. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, Carolina.